Eu estive por 20 anos ali no Senegal, na África Oeste, fazendo a obra do Senhor Jesus, irmãos. E já de imediato, aproveitando para ganhar os tempos, que os irmãos estão em pé, convido para abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 9, aonde nos diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Nós vamos ver um breve videozinho aqui que os irmãos prepararam para nós. Glória a Jesus. Eu vou usar menos desse lado. Então aqui estamos. Esse é um mandamento tão solene, O início de uma obra. cada dia das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue. São Deus e Cristo Jesus. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era a hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já o haviam ridicularizado, seguindo o pobre coitado feito Paulo, sendo perseguido, mas não era a hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido e inseguro, mas não era a hora de se ensimismar, era a hora de se expor e pregar a palavra em tempo ou fora de tempo.
mostrando um pouquinho do trabalho ali no Senegal. Glória a Jesus. Mostrando um pouco do trabalho ali no Senegal, irmãos. Eu tenho muitas e muitas fotos. E o Senegal é um país bem difícil, aonde a temperatura varia de 30 a 50 graus, iniciando ali na capital, em Dakar. É um país onde o islamismo está 95% naquele lugar, 95%, onde as pessoas servem a Maomé e a Alá. E também o animismo, a feitiçaria impera naquele lugar. Caminha de mãos dadas, conforme disse o pastor Carlos, com o islamismo. Nós fomos para o Senegal pregar a palavra do Senhor, e quando chegamos ali nos deparamos com muitas situações difíceis, mas Deus estava conosco. Mas eu quero dizer para os irmãos que antes de eu ir para o Senegal, eu fiquei 12 anos aqui em Gravataí, levando a palavra do Senhor, porque eu aceitei o Senhor Jesus com 21 anos de idade, e sempre Deus levantava os profetas para falar comigo, que tinha uma grande obra para realizar através de mim, e eu nunca fiquei afoito querendo ir para nenhum lugar sem a direção do Senhor. Eu esperei 12 anos envolvido na obra do Senhor, pregando, cantando no coral dos jovens, participando das programações da igreja, indo na escola dominical, participando das campanhas, das cruzadas, sempre com a juventude daquela igreja. Nunca fiquei preocupado, até mesmo desesperado, dizendo eu tenho que ir para a obra missionária, de jeito nenhum, irmãos. Nós devemos sempre, primeiramente, obedecer a Deus e depois aqueles que presidem sobre nós, ou seja, os pastores, os líderes que estão na igreja do Senhor. E Deus, então, no ano de 1997, achou por bem de me enviar para o Senegal. Eu fui para o Senegal com 33 anos de idade. Hoje eu já estou com meus 61 anos, graças a Deus, e ainda fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Quando chegamos no Senegal, fomos uma equipe de 8 pessoas, mas esta equipe trabalhou junto durante uns 2 meses. Depois cada um foi para uma região diferente do Senegal. Teve pessoas que foram para uma aldeia muito distante da capital, aonde tem o Vale dos Leprosos. Outros foram para outras aldeias próximos, aonde tem canibais até os dias de hoje, numa aldeia próxima a esta, e outros foram para outras aldeias mais difíceis ainda. E eu estava junto com outros irmãos numa aldeia chamada Gariembani, a 120 quilômetros da capital. E nessa aldeia, irmãos, nós nos deparamos com os guardiões das árvores sagradas, ou seja, pessoas que ficavam guardando as árvores, que eles diziam que os espíritos apareciam ali e davam todas as diretrizes para eles, para aquela aldeia. Mas nós começamos a pregar a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus foi operando, o Espírito Santo de Deus foi tocando na vida daquelas pessoas, e eles foram aceitando o Senhor Jesus como o Salvador da alma, da vida deles. Aleluia! E eu comecei a olhar como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos nós, Ele olha para o nosso interior, Ele está preocupado com a salvação de nossas almas. Aleluia! Glória a Jesus! E nesta aldeia nós ganhamos uma senhora chamada Tibocene, ganhamos ela para Jesus. Quando foi feito um convite para essa senhora, ali embaixo daquelas árvores, porque até então nós pregávamos embaixo das árvores, naquelas sombras, porque não tínhamos igrejas ainda, pregávamos ali. E quando foi feito o convite, quem queria aceitar Jesus, aquela senhora feiticeira, ela deu um salto, mais ou menos como daqui, um pouquinho, na metade desse mini púlpito ali, ela deu um salto dizendo: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Aleluia! E
ficamos felizes por isso. E essa senhora está até os dias de hoje lá na aldeia de Garinhambane, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Este ide que nós lemos neste momento, irmãos, este ide é para toda a igreja do Senhor, não é somente para os missionários, que tem chamada específica, porque quando o Senhor Jesus, Ele instituiu a sua igreja, aleluia, Ele deixou para todos nós esta grande responsabilidade para pregar a sua palavra, Ele nos deixou esta grande responsabilidade, e eu posso dizer para os irmãos que essa responsabilidade, ela pesa sobre os nossos ombros, ela continua pesando a cada momento, a cada dia, ela continua pesando sobre os nossos ombros, para continuar levando a palavra do Senhor Jesus. Eu estava me recordando de uma outra coisa, irmãos. Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, é um Deus poderoso, aleluia. Nós encontramos naquele lugar um Senhor. Nós encontramos naquele lugar um Senhor chamado Abdulai Pui. Esse Senhor Abdulai Pui, irmãos, Ele, Deus bendito, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e nada neste lugar, nenhuma força espiritual da maldade vai impedir nós de louvarmos ao Senhor Jesus, de adorar o Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Ainda na aldeia de Garinhambane, estando naquela aldeia, numa certa ocasião, nós pregávamos a palavra do Senhor, e depois voltamos novamente naquela aldeia. Mas quando nós íamos para aquela aldeia, irmãos, nós levávamos água já congelada, já estava gelo puro. E quando nós chegávamos na aldeia, sabe como é que estava a água, irmãos? A água já tinha desaparecido todo o gelo por causa do calor, da temperatura altíssima. Mas mesmo assim, ninguém reclamava, ninguém se intimidava. Mesmo assim, nós continuamos ainda pregando a palavra do Senhor. E é muito importante, porque Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus poderoso. Eu continuo falando assim, sem microfone, porque lá nas aldeias não tinha microfone. Amém. Lá nas aldeias não tinha luz elétrica. Mas nós pregávamos a palavra do Senhor, mesmo sem microfone. Aleluia. E o Senhor Abdulai Pui, ele estava naquele lugar, e todas as vezes que nós pregávamos, ele ficava quietinho ali no canto. Ele ficava quietinho apenas ouvindo. E depois nós fomos informados que quando nós saíamos, este homem feiticeiro, muçulmano, ele tentava retirar da mente das pessoas tudo aquilo que nós havíamos transmitido da parte do Senhor Jesus. Ele tentava tirar da mente das pessoas. E sabe o que aconteceu, irmãos? Porque ninguém pode ser qualquer pessoa que se levantar contra a obra do Senhor, ela não fica impune. Deus toma providência. E este homem, Deus permitiu que ele fosse parar num leito de enfermidades. E ele ficou ali naquele leito de enfermidade. E sabe o que aconteceu? Durante 15 dias ele ficou uivando, gritando na sua cabana, igual um cachorro, igual um lobo, de tanta dor que ele sentia no corpo. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, estava a contemplar aquele homem. E depois daqueles 15 dias, ele então, o que foi que aconteceu? Ele se conscientizou de que estava assim, porque estava perseguindo a igreja, o povo de Deus. Na medida em que ele se conscientizou e reconheceu que estava perseguindo o povo de Deus, irmãos, Jesus curou aquele homem. Amém. Aleluia. Jesus curou o seu
está vendo este terreno vasto? Eu disse sim. Eu estou doando para a igreja, para que vocês venham construir uma igreja neste lugar, e eu vou trazer os meus filhos para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Nós fomos na prefeitura, foi tudo registrado, ele assinou, eu assinei, as testemunhas assinaram, e estamos ali com a escritura, ficamos com a escritura e começamos a construir a primeira igreja na aldeia de Gariembane, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Abdulai está até os dias de hoje lá com a sua família. Amém. E eles estão lá louvando ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Também quando chegamos em uma aldeia, numa outra aldeia, nós encontramos um senhor de 70 anos e começamos a pregar a palavra de Deus. E como lá tem muitas crianças, irmãos, nós sempre levávamos alguma coisa, bolachas, balas para as crianças. E o Senhor que nos recebeu, o Senhor Tchau, ele disse que antes, depois que nós tínhamos realizado alguns cultos, ele disse: antes nós vivíamos como animais, aqui no meio do mato, andando de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Mas a partir do momento que vocês trouxeram a palavra de Deus, trouxeram esse Jesus maravilhoso, e nós aceitamos, agora não nos sentimos mais como animais, agora nós estamos aqui felizes e alegres, porque sabemos que vamos ir para o céu, porque existe um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus, aleluia, que está preocupado com nossas almas. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu estava me recordando de muitas afrontas que nós recebemos, porque o Senegal é um país, irmãos, aonde todo muçulmano tem direito de ter até 5 esposas, se puder sustentá-las. Então, por causa disso, tem muitas crianças no Senegal, muitas crianças. Nós tínhamos trabalho com 350, 400 crianças, e todas essas crianças sentavam em cima do seu tapetezinho, aqueles que tinham muita areia, e aqueles que não tinham sentavam em cima da areia mesmo, lugar muito quente, ficavam paradinhos ouvindo a palavra de Deus, da mesma forma como estão essas crianças sérias, ouvindo, atentas à palavra de Deus também. Isso é muito importante, irmãos, porque quando olhamos para as crianças, parece que são apenas crianças, mas Deus já tem projetos, Deus já está focado nelas, Deus tem planos gloriosos, Deus quer usá-las poderosamente em suas mãos. Aleluia, glória a Jesus. Eu estava também me recordando ali na aldeia de Gariembane, uma certa ocasião, uma daquelas árvores que eles diziam que eram sagradas. Eu estava passando de charrete, mas quando se diz charrete, parece que tem banco e tudo mais. Não, charrete no Senegal, como os irmãos viram ali, ficam várias pessoas sentadas, umas 7 pessoas sentadas de um lado e mais 7 do outro lado, e o motorista vai na frente, também não tem banco, é tudo liso, e ali os burrinhos vão levando nós a 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros para dentro das aldeias, naquela temperatura alta, o sol batendo direto na cabeça, o clima que fez hoje aqui no nosso estado, isto aí é normal no Senegal, porque chega até 50 graus. Eu estava até rindo sozinho de ver o desespero das pessoas, dos vizinhos, preocupados com a temperatura, se queixando muito quente, e eu rindo sozinho, se eles fossem para a África, aí sim eles iam ver o que é calor. Mas glória a Jesus por tudo. Deus me preparou, irmãos, Deus me preparou para enfrentar os desafios no Senegal, desafios contra o clima, desafios contra, ou seja, até mesmo com a comida, porque a comida no Senegal, nas aldeias, o que acontece, irmãos? Eles não comem o arroz, nas aldeias não comem o arroz como nós. Muito peixe existe, mas nas aldeias é apenas o cuscuz, que não é igual ao nosso. Eles plantam aquela sementinha, nascem tipo umas espigas de milho de pipoca,
as mulheres tiram aquelas sementes dos sabugos, depois pilam aquilo e fazem o cuscuz. Eles comem de manhã, ao meio-dia e à noite. Esse é o alimento que eles comem ali no Senegal, nas aldeias. Depois, chegando nos vilarejos, aí tem o arroz que é linha, quebradinho. Quem pode comprar um peixinho seco, compra e faz ali e coloca numa bacia de alumínio, uma bacia grande. As pessoas comem aquele arroz, o peixinho fica no centro e as pessoas vão tirando pedacinhos pequenos e vão misturando com o arroz e vão comendo muita pimenta, muita gordura, mas eu glorificava ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E eles estão comendo isso nas aldeias até os dias de hoje, e nos vilarejos também. E eu pensando, Jesus, tu preparaste o meu estômago, porque muita pimenta, né, irmãos, muita gordura. Para nós isso até faz mal, mas para eles não, são acostumados. E depois tinha uma lata, vinha com uma lata grande, assim, tipo de massa de tomate, cheia de água, e aquela água passava por todas as pessoas que estavam em volta daquela bacia. Eram 7, 10 grupos de pessoas, muitos grupos de pessoas volta da bacia, 10, 15 pessoas às vezes, e todos comiam, todos bebiam, aliás, aquela água. E quando chegava até mim, eu olhava no fundo, tinha grãos de arroz, uma crosta de gordura em volta daquela lata, mas eu bebia água e glorificava a Deus. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava ali para falar de Jesus, e fazendo isso você está conquistando a confiança e a amizade deles. Aleluia! Glória a Jesus! Deus maravilhoso! Glória a Deus! Eu estava me recordando de muitas coisas, irmãos, muitas coisas que Deus realizou ali no Senegal. Inclusive, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando viemos aqui no púlpito e começamos a pregar, e parece que não vemos nenhuma reação das pessoas, parece que não vemos ninguém glorificar Deus. Assim acontecia na aldeia, quando nós estávamos na árvore pregando, e parece que não havia nenhuma reação. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando estamos pregando a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele já está trabalhando nos corações, ele já vai agindo, ele já vai olhando, ele vai olhando a cada coração, ele vai vendo a intenção de cada coração, aleluia, e ele já vai operando. Glória a Deus! E eu estando na aldeia, olhando aquelas pessoas, ouvindo a palavra do Senhor, e parecia que não havia nenhuma reação, mas sabe o que aconteceu, irmãos? Dormindo eu naquela cabana, porque tinha passado 3 dias ali com eles, para pregar a palavra do Senhor, dormindo naquela cabana, quando se entra naquela cabana, parede de tijolos de barro, telhado de palha, quando se entra dentro, pensa que está muito quente, parece que tem até ar-condicionado, irmãos. A mão de Deus está dentro daquelas cabanas, guardando tudo muito fresquinho. O calor intenso é só fora daquelas cabanas. Quando se entra, não se sente este calor de 40, 45 graus, 35 graus. Fica tudo muito refrigerado. E eu estando ali, dormindo, no dia seguinte, fomos realizar o culto, e eu estava pregando a palavra do Senhor, e aí então eu me recordo que eu estava falando sobre Mateus 11, 28, e eu vi que todos estavam sérios, atentos, escutando. Eu falava ali em francês e o intérprete traduzia para o serê, outro dialeto, e eu me recordo que eu estava ali falando e parece que não houve reação nenhuma. Mas depois, no dia seguinte, quando eu vi um moço chamado Abidou Pui, ele chegou e disse assim para mim: eu quero aceitar Jesus, porque eu não consegui dormir a noite toda, porque eu olhava para o meu telhado de palha e eu só via Mateus 11, 28, e eu só ouvia a sua voz falando sobre Jesus. Então eu quero aceitar a esse Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Deus me deu vários livramentos de morte naquele lugar, porque no Senegal, irmãos, o Senegal, ali entre a fronteira com Guiné-Bissau, tem os rebeldes,
que querem a independência de uma região chamada Casamance. Então, eu tinha muitas vezes que ir a Guiné-Bissau, um outro país, porque eu tinha que regularizar a situação da missão, a extensão da missão ali em Guiné-Bissau. E eu tinha que passar por aquela estrada, naquele transporte comum chamado Carrapide, que é uma lotação tipo a nossa daqui, só que é uma lotação que não tem bancos confortáveis, não tem ar-condicionado, certo, irmãos? E entra umas 35 pessoas, cabem ali dentro, ficam todos juntos, apertados. Em cima desta lotação, as pessoas transportam para lugares distantes muitas bacias com peixe seco, bacias fechadas com peixe seco, muitas galinhas, cabrito, vai tudo em cima. O que não cabe em cima daquela lotação, eles colocam embaixo dos bancos. Ali, irmãos, imaginem uma temperatura altíssima. Ali vai aquelas bacias com peixe seco, o odor todo sai para dentro daquele carrapide. Os carrapides não são muito novos, às vezes alguns têm até ferrugem e tem buracos no teto. Eu ficava sentado ali e muitas vezes, quando chovia, a água da chuva se misturava com as fezes dos cabritos, das galinhas que estavam em cima, e escorria um pouco daquela água e ficava pingando na cabeça dos passageiros. Não era água pura, era água com fezes de cabrito e galinha, mas eu estava ali glorificando a Jesus. Em uma viagem de 300 quilômetros, 400 quilômetros, 500 quilômetros, certo, irmãos? Aonde as janelas não eram abertas, janelas fechadas, não tinha ar-condicionado e as janelas ficavam fechadas. Por quê? Porque se abrissem as janelas, vinha um vento quente da rua e queimava até mesmo o nosso rosto. Por isso que as janelas ficavam fechadas. Mas Paulo Duarte estava reclamando? Não. Paulo Duarte estava glorificando a Jesus por ter me escolhido e ter me levado àquele lugar para falar do seu amor para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar nele. Glória a Jesus. Aleluia. Desafio grande, desafio muito grande. Depois de quilômetros rodados, sabe o que acontecia, irmãos? Nós estávamos ali, algumas pessoas queriam ir no banheiro, mas não tinha banheiro. Então o carrapide parava dos dois lados do mato. Os homens iam para um lado da rua, entrando no mato adentro, e as mulheres para o outro lado. Banheiro a céu aberto. Mas Paulo Duarte continuava ali, louvando ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Depois entravam todos dentro do carrapide e a viagem seguia. E ninguém reclamava. Temperatura altíssima. Eu estava me recordando, irmãos, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja viva. A igreja do Senhor Jesus, ela sofreu muito no passado. A igreja primitiva sofreu muito, muito, muito no passado. As grandes perseguições que houve. Muitos dos nossos irmãos morreram, muitos dos nossos irmãos foram açoitados, Estevão apedrejado, Pedro, João presos, levados presos, Tiago que morreu ao fio da espada, mas nenhum deles negou ao Senhor Jesus, nenhum deles renunciou à fé, nenhum deles voltou para trás, mas todos eles prosseguiram levando a palavra do Senhor. Agora imagine o sofrimento desses nossos irmãos, aqueles que foram jogados na arena para servir como espetáculos para aquelas pessoas que estavam ali olhando, rindo, zombando, leões devorando os nossos irmãos, outros colocados como tochas de fogo, sendo queimados vivos. Mas nenhum deles negou ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em um país onde servimos ao Senhor Jesus, onde não sofremos como os nossos irmãos sofreram no passado. Temos ataques, sim. Temos uma luta constante, uma guerra travada contra as trevas. Sofremos
tentações terríveis, mas nos mantemos em pé firmados na rocha inabalável que é Jesus Cristo, aleluia, e não negamos e não vamos negar ao Senhor Jesus, por mais que o diabo se levante contra nós, por mais que o diabo, aleluia, venha com fúria para tentar nos exterminar, mas nós vamos continuar vivos, marchando avante, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que supre as nossas necessidades, é um Deus que soluciona os nossos problemas, é um Deus, aleluia, que derrama da sua graça, da sua unção sobre nossas vidas, é um Deus que trabalha, aleluia, na minha vida e na sua vida, para que nós não venhamos desistir, para que nós não venhamos largar a nossa cruz, mas que nós possamos prosseguir com muita coragem, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Os desafios são grandes, mas a obra do Senhor continua marchando. As ofertas são grandes, mas nós não vamos de jeito nenhum tocar nas ofertas, nos manjares que nos são oferecidos todos os dias, porque nós temos uma missão a cumprir. A igreja do Senhor Jesus tem uma missão a cumprir, e esta missão ainda não terminou. Aleluia. Muitas vezes vem pensamentos, pastor Carlos, vem pensamentos das profundezas do inferno, tentando dizer para nós que a nossa missão já terminou, que nós não precisamos nos esforçar tanto, que nós não precisamos orar tanto, que nós não precisamos jejuar tanto, que nós não precisamos, aleluia, nos empenhar tanto na obra de Deus. Mas nós sabemos que são pensamentos das profundezas do inferno, porque o diabo quer fazer com que nós venhamos ficar parados, prostrados, totalmente igual uma estátua, sem nos movimentar, sem fazer algo para o Senhor. Mas nós olhamos para Jesus e clamamos, levantamos as mãos e dizemos: Jesus, socorra-me neste momento, venha ao meu encontro, me encha com teu poder, me encha com a tua graça, com a tua misericórdia, para que eu não venha ficar preso a nenhuma escuridão, que eu não venha ficar preso a nenhum mormonismo, que eu não venha ficar preso pelas hostes infernais. E Deus vem ao nosso socorro. Aleluia, glória a Jesus. E Ele vem ao nosso socorro. Esse vinde a mim de Mateus 11:28, irmãos, esse vinde a mim não é somente para os perdidos, para aqueles que não conhecem Jesus. Esse vinde a mim de Jesus é para todos nós, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, em que achamos que não vai dar mais. Não, irmãos, nós vamos prosseguir. Este vinde a mim é para nós também. Ir até Jesus, dizer: Senhor, eu estou cansado. Jesus, parece que esse fardo está pesado demais. Jesus, eu não estou conseguindo mais caminhar, eu não estou conseguindo mais levar, esta cruz está muito pesada. Aleluia. Mas não largue a tua cruz, não deixe a tua cruz. Aleluia. Porque Ele disse: aquele que quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aleluia. E siga-me, seguindo a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Os perseguidores, irmãos, eles estão enfurecidos. Eu estava me recordando na Nigéria, na África, um outro país, o Boko Haram, até os dias de hoje continua perseguindo a igreja de Cristo. Este grupo de terroristas, extremistas, muçulmanos, já mataram muitos irmãos nossos, colocaram fogo em igrejas com nossos irmãos dentro, mataram com a faca usada, mataram muitos dos nossos irmãos nas aldeias, lá na Nigéria. E os que escaparam, os que conseguiram fugir, irmãos, pensa
pensam que eles negaram Jesus, pensam que eles rejeitaram, pensam que eles disseram: não vou mais seguir a Jesus de jeito nenhum. Eles estão firmes ainda, levando a palavra do Senhor, crendo que o nosso Deus é um Deus poderoso. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Muitas vezes nós aqui nos queixamos por uma coisinha simples, muitas vezes nós nos queixamos. Ainda não fomos provados da mesma maneira como esses nossos irmãos estão sendo provados, não só na Nigéria, em outros países, na janela 10/40, em vários países, irmão Carlos, como a China, onde é proibido pregar o Evangelho, como no Afeganistão, que é extremamente proibido, na Arábia Saudita, mas os nossos irmãos estão ali, escondidos, pregando a palavra de Deus, porque importa que esse Evangelho do Reino seja pregado a todas as pessoas em testemunho, para depois vir o fim, disse Jesus. No mundo todo, esta palavra deve ser pregada, para que depois venha o fim. Aleluia. Importa que esta palavra venha a ser pregada neste bairro aqui, aonde os irmãos estão. Importa que esta palavra venha a ser pregada. Amém. Aleluia. Importa que Deus use cada vez mais a cada um de vocês para incendiar este bairro, para que as pessoas possam saber que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que se preocupa com cada uma delas. Amém. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Muitas vezes, quando pregamos para uma pessoa que não quer ouvir a palavra do Senhor, que até mesmo nos xinga, que até mesmo nos diz palavrões, que diz um monte de coisa, que nos rejeitam a palavra do Senhor, parece que nos sentimos, ficamos intimidados. Parece que pensamos assim: não quero mais falar para aquela pessoa, não vou mais falar, porque essa pessoa não quer ouvir, eu vou agora me direcionar a outra pessoa, nunca mais eu vou ir ao encontro dela. Não, irmãos, volte, insista, aleluia, insista com esta pessoa, para que Deus possa agir no coração dela, porque vai chegar a hora em que ela vai se curvar para o Senhor Jesus, vai chegar o momento em que ela vai reconhecer a Jesus Cristo, aleluia, como Salvador da vida dele, como Salvador da humanidade, aleluia. Eu estava me recordando do apóstolo Paulo, eu estava me recordando desse homem cheio de demônios antes, homem que perseguia a igreja de Cristo, homem que estava ali açoitando os nossos irmãos, homem que estava ali achando que estava fazendo a vontade do Senhor. E eu me recordava do momento que ele estava indo a caminho de Damasco, e eu pensava: Jesus, que encontro maravilhoso que ele teve contigo. E depois ele se converteu, ele encontrou Jesus e começou a ser perseguido. E quando ele estava diante do rei Agripa, ali já tinha sido açoitado, já tinha sido ridicularizado, e ele estava diante do rei Agripa falando a respeito da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E ele disse assim, lá em Atos 26, no versículo 17, ele dizia assim para o rei Agripa, falando o que Jesus disse para ele: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres da luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Viram só, irmãos? Ele disse que não foi desobediente à visão celestial. O que me chama a atenção nisto, sabe o que é, irmãos? É quando Deus fala com cada um de nós individualmente. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar
e falar: Paulo, Pedro, João, façam isso, façam aquilo, vão a determinado lugar levar a palavra, vão a determinado lugar, tem uma pessoa lá precisando de um conselho. Joana, vá até o hospital visitar aqueles enfermos. Quando Deus começa, quando o Espírito Santo começa a agir nos nossos corações, me chama a atenção, porque muitas pessoas não conseguem discernir, achando que é pensamento delas, mas é Deus falando, porque lá naquele lugar, lá naquela rua, lá naquele hospital, lá naquela região, tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus através de você. Ali naquela faculdade, ali naquela escola, tem alguém precisando ouvir. E muitas vezes Deus fala fortemente conosco e parece que nós não entendemos, mas é Deus falando conosco. E se Deus está falando conosco desta maneira, assim, diretamente aos nossos corações, nós não precisamos ficar questionando. Nós temos que ir e levar a palavra do Senhor. Nós temos que ir e levar aquele conselho que Deus quer que nós venhamos dar àquela pessoa, para que ela não venha cair numa armadilha, para que ela não venha tomar um caminho, entrar num caminho tortuoso. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes não conseguimos discernir, mas que Deus nos ajude nesta noite, que nós possamos ficar atentos à voz do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ficar atentos quando o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, que nós possamos ficar atentos quando Deus começar, aleluia, a nos dirigir, começar a nos encher dos dons espirituais, aleluia. Ficaremos nós atentos, e quando Deus começar a nos usar através dos dons espirituais que Ele deu, aleluia, para muitas pessoas aqui nesta noite, aleluia, não nos intimidar ou ficar com a boca fechada, mas vamos deixar Deus nos usar através dos dons espirituais que Ele tem dado. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Os dons espirituais são para a igreja de Cristo. Os dons espirituais é para todos. Muitos que não têm devem buscar, devem procurar, devem insistir com Deus. Os dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Alguém fica falando por aí, já não se vê mais a manifestação dos dons, não se vê mais Deus usando pessoas através dos dons. Mas eu quero dizer para vocês que o Jesus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. Aleluia. Não vamos nos intimidar, mas vamos deixar Deus agir através de nós, através do dom que Ele deu para cada um. Aleluia, através do dom que Ele deu. Aleluia. Dom de visão, dom de revelação, dom de profecias. Glória a Jesus. Dom de línguas, variedades de línguas, dom de discernimento de espírito, dom de interpretação das variedades de línguas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Há muitas coisas, irmãos, há muitas coisas, é preciso ter dom de discernimento para não sermos ludibriados e nem envolvidos pelos mercenários que andam por aí. Glória a Deus, pelos mercenários que andam por aí, afligindo a igreja de Cristo, sucateando a igreja de Cristo. Temos que ter um dom de discernimento de espírito. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu digo isso sabe por quê, irmãos? Porque quando se prega a palavra de Deus, não se deve pregar com o intuito de ganhar alguma coisa. Deve-se pregar a palavra de Deus, porque Jesus um dia nos deu a salvação, nos salvou, morreu na cruz. Aleluia. E essa salvação não tem preço.
pensam que durante esses 20 anos eu fiquei lá desesperado, enviando mensagem para outras denominações, para outros irmãos, outras igrejas, para empresários, dizendo: me enviem valores, porque estou aqui desamparado? De jeito nenhum, irmãos. Foram 20 anos onde não faltou pão sobre a mesa, porque a igreja que me enviou, todos os meses, quando eu ia na capital, no banco para retirar o auxílio, estava ali. Nunca foi preciso dizer para os outros missionários: estou passando fome, a minha igreja não enviou os valores. De jeito nenhum, irmãos, porque a igreja que envia o seu missionário, ela se responsabiliza, porque a igreja, aleluia, como eu disse antes, ela foi instituída por Deus, e a igreja, ela conhece o missionário ou a missionária que ela enviou. Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Nunca precisei bater na porta de nenhum missionário lá no Senegal, nunca. E até os dias de hoje, irmãos, sirva ao Senhor. E ainda posso dizer, como disse Davi: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, pastor Carlos, e nem a sua descendência a mendigar o pão. A igreja do Senhor Jesus, os membros que fazem parte do corpo de Cristo, não mendigam o pão, porque o nosso Deus é rico, é um Deus poderoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que está presente conosco todos os dias, é um Deus que abre as portas de trabalho, é um Deus, aleluia, que nos envia, é um Deus que nos leva para um lugar determinado, um lugar certo, é um Deus que está no controle de todas as coisas e nada foge do seu controle. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos para se colocar em pé neste momento. Como é bom falar de Jesus, Amém. Como é bom falar do Senhor Jesus, irmã Simone e irmão Leandro, que está lá atrás. Como é bom falar do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. Todos que estão aqui nesta noite estão por amor a Cristo. Todos que estão aqui nesta noite estão aqui porque têm tido experiências gloriosas com o nosso Jesus. Todos que estão aqui nesta noite é porque foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Todos que estão aqui nesta noite é porque sabem que esse Jesus realmente vai voltar e vai arrebatar, vai levar a sua igreja. Todos que estão aqui nesta noite sabem que tem ainda uma missão para terminar, uma missão a cumprir, e ela ainda não está cumprida. Aleluia, aleluia. Como eu disse, esta responsabilidade, ela ainda pesa sobre os nossos ombros. Esta responsabilidade, ela ainda vai pesar sobre os nossos ombros. Aleluia. Glória a Jesus. Ela ainda vai continuar pesando, irmãos, sobre os nossos ombros. O nosso descanso, ele não é aqui. Tenhamos nós 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, enquanto tivermos fôlego de vida, nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor. Nós temos que continuar falando desse Jesus que está no nosso meio, enquanto tivermos fôlego de vida. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Sempre agradecendo a Ele pela vida que Ele nos deu, sempre agradecendo a Ele pela saúde que temos, sempre agradecendo a Ele porque conseguimos ouvir, porque conseguimos falar, porque conseguimos ver, sempre agradecendo a Ele. Aleluia! Glória a Jesus! Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu quero perguntar se no nosso meio tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Por gentileza, dê um passo aqui na frente se tiver alguém. Glória a Deus. Alguém que ainda não aceitou Jesus. Será que eu devo realmente continuar a seguir ainda a Jesus? Será que eu devo
Será que eu devo? Eu quero dizer para você, deve sim. Deve continuar, deve prosseguir. Aleluia. Esse espírito de dúvida que tem trabalhado na mente de muitas pessoas, esse espírito de dúvida que muitas vezes fica pairando e até mesmo entrando e fazendo morada, esse espírito de dúvida que fica insistindo, esta dúvida constante, nós queremos repreender em nome de Jesus nesta noite. Esse espírito de dúvida que fica entrando e querendo fazer morada, insistindo em fazer morada, nós queremos repreender, aleluia, da sua vida nesta noite. Queremos repreender em nome de Jesus. Nós vamos orar juntamente com você e vamos repreender isto que está te inquietando, esse espírito maligno de dúvida. E não é uma coisa de um dia, 2 dias, é de vários dias. Esta dúvida que parece que está se enraizando no teu coração, esta dúvida: será que eu devo ou será que eu não devo continuar? Será que eu vou ou não vou? Queremos repreender nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Dê um passo na frente, nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Nós vamos estar orando com você desta noite. Nós estamos em família, irmãos. Nós estamos em família. Nem precisa ter vergonha não, porque nós queremos te ajudar em oração. Não precisa ter vergonha. Nós queremos orar contigo nesta noite e repreender esse espírito maligno que tenta se enraizar no teu coração. Aleluia. Eu não vou insistir muito, glória a Deus, porque não é por força e nem por violência. Mas durante a oração, nós vamos orar com a permissão do pastor Carlos. Se você quiser vir na frente, nós vamos estar orando com você. Muitas vezes alguém pensa: não, eu não vou ir, vai ficar todo mundo me olhando, ficar todo mundo me olhando, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, nós queremos te ajudar. Nós queremos te ajudar e repreender isto em nome de Jesus. Queremos apenas te ajudar, repreender isso em nome de Jesus. Será que eu vou? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que está certo? Esta dúvida constante, esta coisa que está querendo enraizar no teu coração, nós vamos repreender em nome de Jesus. Esta coisa maligna que está querendo enraizar no teu coração é uma dúvida, mas não é uma dúvida qualquer, é uma dúvida muito séria. Nós vamos repreender em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos repreender tudo isso, para Deus encher a cada um de vocês de coragem, de ânimo, disposição. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não vou insistir mais, irmãos. Mas tem mais gente ainda, mas não vou insistir mais. Hein? Eu não vou insistir mais e nem vou descer aí embaixo para buscar nenhuma para buscar alguém, de jeito nenhum. Só vou falar mais uma vez: não deixe passar essa oportunidade. Venha na frente, nós vamos orar com você, para que esta dúvida, esse espírito maligno que está trabalhando na tua mente, esse espírito é uma dúvida que está crescendo raízes no teu coração. Uma dúvida, espírito de dúvida tomando conta. Glória a Jesus. Nós vamos orar então para essas pessoas que vieram na frente, e durante a oração, você que não veio ainda, não quer vir, está se sentindo envergonhado, pode vir. Nós vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu chego até a tua presença mais uma vez, te agradecendo, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, Senhor, na tua presença. Toma conta, vai abençoando, vai tomando conta, repreendendo, a Deus, esse espírito das trevas, esse espírito de dúvida, esta dúvida constante que está tentando, Senhor, confundir estas pessoas que estão aqui na frente e aqueles que não vieram aqui também, Senhor. Oh Deus da glória, toma conta, eu repreendo em nome de Jesus. Guarda a mente dessas pessoas, fortaleça a mente dessas pessoas que vieram
frente. Estas pessoas, Senhor, que estão cheias de dúvidas, se devem seguir ou não, se devem continuar ou não, eu repreendo em nome de Jesus. Dai graça, Senhor, que a tua misericórdia, que o teu Santo Espírito venha sobre essas pessoas, venha sobre a vida de cada uma delas. Deus da glória, Deus maravilhoso, Deus bendito, vai tomando conta, vai fortalecendo, a poder no nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus. Deus da glória, Deus bendito, tu és fiel, tu és poderoso, tu és glorioso, tu és maravilhoso. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, toda glória, toda honra, todo louvor, tudo pertence a ti, tudo pertence a ti. Deus bendito, Deus bendito, toma conta da tua igreja, toma conta da tua igreja nesta noite, Senhor, abençoando a tua